A paz do Senhor, Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Estamos aqui novamente fazendo mais um vídeo para que a gente possa fazer com que a palavra de Deus se torne cada vez mais fácil da gente entender. E como que nós fazemos isso? Explicando alguns textos ou algumas situações dentro da fé cristã que para muitos podem trazer certa complicação, mas para outros talvez se torne mais de fácil entendimento. Mas uma coisa é imprescindível, que nós venhamos a estudar a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de abordar um tema que talvez para você é algo que seja muito complicado de entender. E eu pergunto a você, e é o tema do nosso vídeo hoje: quando é a voz de Deus e quando é a minha voz falando comigo mesmo? Talvez você em determinado momento já parou para perguntar isso. Você fala, poxa, tem tanta gente que fala que Deus fala com ele, mas muitas das vezes eu não escuto a voz de Deus, mas eu escuto a minha própria voz. E eu não consigo discernir quando é a voz de Deus e quando é a minha própria voz falando comigo. Mas eu gostaria, à luz da Bíblia, falar sobre isso com você, para que isso venha trazer esclarecimento para você neste vídeo. Então preste bem atenção, deixa eu ler um texto para você, que está em Mateus 10:27, que diz assim: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Mateus capítulo 10, versículo 27. É notório a gente entender primeiro que no Velho Testamento acontecia de forma diferente. Quando Deus queria falar com o seu povo, o povo de Israel, ou com alguma pessoa, ele fazia o quê? O seu espírito entrava em um profeta, que ele escolhia uma pessoa ali, e o seu espírito tomava esse profeta e aquele profeta profetizava sobre pessoas, profetizava sobre lugares, mas logo que aquela mensagem era definida naquele momento, o Espírito de Deus se retirava e aquele profeta continuava a sua vida, o seu caminho ali, tentando sempre estar cada vez mais próximo de Deus. Só que no Novo Testamento, isso já vai acontecer de uma forma diferente. Agora Jesus partiu, o Espírito Santo está conosco, a todos aqueles que aceitam a Jesus como único Salvador, são selados, como diz a carta de Efésios, com o Espírito Santo. E agora nós temos esse Espírito dentro de nós que nos conduz e nos dá direcionamento na nossa vida cristã. Mas eu tenho certeza que em determinado momento, talvez da sua caminhada, você diz ouvir a voz de Deus, mas muitas das vezes uma dúvida, uma pulga fica atrás da sua orelha e você deve se perguntar, poxa, será que foi Deus falando? Ou será que é eu que estou falando? Será que é a minha carne ou será que é a voz de Deus? Como identificar isso, irmão Rodrigo? Deixa eu fazer você entender algumas coisas. Primeiro, nós precisamos entender que 1 Coríntios 2,16 vai falar assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquele que nasceu de novo, aquele que agora está vivendo uma vida com Deus, agora tem essa possibilidade de escutar a voz de Deus. E são muito raras as vezes, ou os testemunhos de pessoas que disseram ouvir uma voz diferente, uma voz com uma tonalidade diferente, uma voz sobrenatural. Os testemunhos são raros, mas eles existem mesmo assim, pessoas que ouviram uma voz diferenciada falando com elas. Acredito que sim, pessoas foram tocadas e Deus chegou até essas pessoas e falou dessa forma com elas. Mas muitas das vezes Deus ele fala conosco e não é com uma voz diferente, mas é com a nossa própria voz. Então, muitas das vezes nós escutamos a nossa voz falando conosco em nossa consciência. Mas você pode falar assim, mas Rodrigo, fica complicado, porque como discernir quando é Deus falando comigo? E é isso que eu queria falar para você. Queria dar algumas dicas para que você possa entender quando Deus está falando com você. Olha, a primeira dica que eu venho falar é que é impossível que Deus fale algo para você que seja contrário à palavra dele. A palavra dele já é estabelecida e definida. É impossível que Deus ele vá contra a palavra dele. Quer que eu dê um exemplo para você? Por exemplo, você está passando por uma situação da sua vida e você gosta de uma pessoa. E aí você escuta a voz de Deus falando, que você acha que é a voz de Deus, falar para você, você precisa ficar com ela. E aí você chega no seu pastor ou no seu amigo e fala, ó, Deus falou comigo. Ele falou comigo e falou que é para mim, aquela pessoa é para mim, que eu vou ficar com ela. Só que tem um problema. E a gente pergunta, qual é o problema?
E você vai falar assim para mim, essa pessoa é casada. Então quer dizer, é impossível Deus desfazer um casamento para construir um relacionamento e fazer você casar com essa pessoa, porque isso iria contra a palavra de Deus. Então Deus jamais vai falar para você fazer algo que é contra a palavra dele. Então quando você escutar algo dessa forma, talvez a sua própria voz na sua mente, você tem que entender que Deus jamais iria falar algo com você que vai contra a palavra dele, com certeza. Segunda dica, ó. Deus não vai falar algo que é irracional ou estúpido a ponto de ser escandaloso ou trazer perigo aos seus filhos. Então quer dizer, esse negócio de Deus mandou fazer, Deus mandou falar, Deus mandou agir, quando é algo estúpido ou algo escandaloso para os seus irmãos, vai também contra a palavra de Deus. Então Deus jamais iria fazer isso. Ele jamais ia falar com você para você fazer algo estúpido. Deixa eu te dar outro exemplo sobre isso. Olha só essa história que fantástica. Existiam 3 irmãos que estavam orando numa praia. Então eles começaram a orar e um deles falou assim, olha, eu ouvi Deus falar comigo que a gente precisa atravessar o rio, quer dizer o mar, né? Eles estavam na praia, a gente precisa atravessar a praia, ir até o outro lado, porque está tendo um culto lá e Deus falou que a gente vai ouvir a voz dele lá. Olha só, aqueles homens atravessaram e um deles veio acabar a morrer, veio acabar a afogar, porque achou que Deus estava falando para eles atravessarem a praia, quando na verdade não era Deus que estava falando, porque Deus não vai fazer isso. Ele não vai te dar uma mensagem para você fazer algo estúpido ou algo escandaloso e que seja contra a palavra deles. Então quer dizer, a voz de Deus não faz isso. Deus, ele não veio, o Espírito Santo não veio para nos conduzir dessa forma. Mas olha só, Rodrigo, então, se não é Deus falando, como eu identifico quando é Deus que está falando comigo? Agora preste bem atenção, ó. Eu identifico a voz de Deus quando escuto a minha própria voz, muitas vezes, mas essa voz me dirige para fazer algo que não faz parte da minha rotina, ou eu jamais pensaria naquilo. Olha só que interessante, quando Deus fala conosco, Ele fala algo que não faz parte da nossa rotina, ou que a gente jamais pensaria naquilo. Imagina você está na porta da sua escola ali, pegando seu filho, e de repente uma voz vem para você, e talvez a voz é a sua, mas ele vem até o seu consciente e fala assim, olha, atravessa a rua, não fica aí. E você, sensível aos ouvidos de Deus, fala, meu Deus, tem algo falando comigo e eu vou atravessar. E depois que você atravessa, depois de 10 minutos, aquele muro que estava ali cai. Ou um carro acaba de bater naquele muro. E você fala, poxa vida, olha, até 5 minutos atrás, 3 minutos atrás eu estava ali, mas uma voz falou para mim e eu saí daquele lugar e eu ganhei. Quando é a voz de Deus, Ele vem e fala para você fazer alguma coisa que você não faria, ou que foge da sua rotina. Já deve ter acontecido com você, de você estar indo para um lugar e de repente Deus fala, Ele te toca e fala com você algo semelhante assim, olha para aquela pessoa, faça aquilo. E por você não faria. Você fala, não, por que eu ia fazer isso? Eu no meu natural jamais faria isso. Mas a voz de Deus, quando ela fala conosco, ela nos impulsiona a fazer algo que não está na nossa rotina, ou que pela gente a gente jamais faria. Através desses sinais eu consigo identificar um pouco o que é a voz de Deus realmente. Vamos lá para o terceiro sinal. O terceiro sinal que é a voz de Deus. A voz de Deus, ela incomoda a gente fazer algo. Ela fica tocando a gente e impulsionando a gente. Olha só esse versículo bíblico. Atos 19:21 vai dizer assim, ó. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. O Espírito impulsionava Paulo para aquela direção. Então, quando é de Deus, quando Deus impulsiona a gente a fazer algo que não está na nossa rotina e que pela gente não faria, não é do nosso normal pensar sobre aquilo, aquilo fica nos incomodando. Olha, vai fazer aquela visita. Olha, vai falar com aquela pessoa. Olha, vai falar com aquele homem. Aquilo fica incomodando e você fala, poxa, o que está acontecendo? Parece que tem algo que está me empurrando a falar alguma coisa. Isso a gente pode identificar como sendo a voz de Deus impulsionando a gente a fazer aquilo.
Mas olha só isso, nós precisamos entender que existe um relacionamento. Quanto mais a gente se relaciona, mais a gente ouve a voz de Deus. E por último, deixa eu falar para você uma coisa. Como que eu entendo, Rodrigo, se é a voz de Deus e não é eu falando? Olha só, deixa eu ler para você Lucas 24, 30 e 32. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a um deles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Sabe quando você sente que é de Deus? Quando o seu coração ele queima. Quando alguém, ao ouvir uma palavra, ou quando você é impulsionado a fazer alguma coisa, o seu coração arde por aquilo. Deus ele testemunha e ele confirma aquela ação lá dentro do seu coração. Então você sente, você fala: nossa, Deus falou comigo, porque o meu coração ele está ardendo. E é um sinal de Deus quando ele fala conosco. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus ele confirma queimando em nosso coração. E o que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus, irmão Rodrigo? Se relacionar com Ele. A gente precisa ter momentos de oração, a gente precisa jejuar, a gente precisa se reunir com nossos irmãos, mas precisa haver intimidade. Sabe por quê? Porque é natural no nosso cotidiano e assim é com Deus também. Se nós estivermos numa multidão, se você estiver num parquinho e a voz do seu filho lá no fundo, no meio de um monte de crianças, chamar você: mamãe, papai, você vai ouvir a voz do teu filho? Não, vai. No meio de um monte de crianças você vai reconhecer a voz do teu filho. Por quê? Você tem intimidade, você conhece quem ele é. E com Deus não é diferente. Senhor, estamos juntos com Ele, a gente passa a compreender a voz de Deus com mais significado em nossa vida. Então que isso sirva para você entender um pouco mais quando Deus realmente fala com você, quando realmente é a voz de Deus e não é a sua voz, quando não é a sua carne falando, e quando saber também quando é a voz do inimigo, que a gente sabe, quando é a voz do inimigo, todas as coisas ruins vêm à tona, são posições e são conselhos que não trazem alegria, não trazem bênção, é muito mais fácil de identificar, mas que esse vídeo possa servir para você identificar quando é a voz de Deus e quando é a minha própria voz. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo. Se você quiser, mande para outras pessoas. Talvez esse vídeo seja uma luz para pessoas que ainda têm confusão em entender quando é a voz de Deus e quando é a voz da sua mente. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus.